Você está pensando em adquirir um imóvel financiado por meio de contrato de gaveta? Saiba que essa prática, que embora comum, é muito arriscada. E nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre os riscos dessa transação e como mitigar esses riscos para você decidir pela compra de maneira segura. Oi, meu nome é Roberta, eu sou advogada imobiliária e se você se interessa por temas imobiliários como este, se inscreva nesse canal e ative as notificações e também deixe seu comentário aqui abaixo que eu faço questão de responder a todos. E o que é o contrato de gaveta? Bom, é um instrumento particular firmado entre as partes que não é levado a registro no cartório, ou seja, ela não é oficializada. Mas é uma opção mais barata, né, que os brasileiros acabam adotando para formalizar essa transação e servir como prova. Isso porque, quando você tem um imóvel financiado, a propriedade dele é do banco, ou seja, o comprador, que é o devedor no financiamento, vai adquirindo a propriedade desse imóvel aos poucos, conforme vai pagando as parcelas e se aproximando mais da quitação desse financiamento. E é somente com a integral quitação desse contrato de financiamento que o devedor, né, o comprador, se torna o proprietário efetivo daquele imóvel. Antes disso, não, esse imóvel é do banco. E quais os cuidados que você tem que ter para a compra e venda de um imóvel financiado? Bom, é importante lembrar que essa prática, embora comum, ela não é recomendável porque por si só é muito arriscada. Mas vamos lá, vamos tentar explicar quais são os cuidados que você tem que ter. É importante, primeiramente, ter um contrato bem redigido, com a qualificação das partes, o preço, o objeto, que é o imóvel, a forma de pagamento, vencimentos e todos esses dados básicos de um contrato. E também as assinaturas, né, que são as anuências de todas as partes e também dos cônjuges. E o primeiro cuidado a ser adotado após a confecção correta desse contrato é obter a matrícula atualizada desse imóvel, para verificar se existem embaraços que podem prejudicar nessa transação, como por exemplo a existência de hipotecas, penhoras ou qualquer outro gravame que possa prejudicar essa transação. Em segundo lugar, você precisa obter as certidões de distribuição judicial da pessoa do vendedor para verificar se não tem nenhum processo em andamento que possa recair sobre esse imóvel futuramente e assim prejudicar essa transação. E desse modo, se você não tem esses cuidados básicos, o comprador desse imóvel financiado poderá até ser configurado em fraude futuramente, porque é uma transação de grande risco. E como funciona a compra e venda de imóvel financiado na prática? Bom, geralmente a gente tem o seguinte cenário. O dono do imóvel financiado, por algum motivo, não está mais conseguindo fazer o pagamento das parcelas e decide vender o ágio desse imóvel para outra pessoa interessada. E vender o ágio significa que há um cálculo das prestações já pagas desse financiamento, de modo que o novo comprador a reembolsa ao anterior. Isso é o chamado ágio, e também assume as parcelas futuras desse financiamento. É importante frisar novamente que essa prática é sim muito arriscada e que a transferência da propriedade desse imóvel só é possível após a integral quitação do financiamento. Mas então, como mitigar os riscos da compra e venda de imóvel financiado por meio de contrato de gaveta? E a solução está na lavratura de um mandato procuratório público com poderes específicos chamado de em causa própria, que é feito lá no tabelionato de notas. Mas e o que é isso? O que é esse mandato? Bom, basicamente esse mandato faz com que o comprador represente o comprador anterior, que é o titular do contrato de financiamento, e represente a si próprio lá no cartório de registro de imóveis para transferir a propriedade desse imóvel de maneira legítima, se tornando finalmente o proprietário registral, de fato e de direito desse imóvel. Mas lembrando que isso só é possível após a inteira quitação desse financiamento. Então, se você está pensando em adquirir um imóvel financiado por meio de um contrato de gaveta, não se esqueça de sempre procurar um especialista em direito imobiliário que vai fazer análise de riscos dessa transação e poder te orientar da melhor forma, fazendo esse mandato procuratório que é tão importante para a segurança da sua transação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações e muito obrigada. Deixe também seu comentário para que eu possa te ajudar respondendo a sua dúvida.